um grande marco. Foi lançado o novo regulamento da publicidade e propaganda médica no país. O que antes era proibido ou até mesmo considerado um tabu para a classe, a publicidade e propaganda agora passa a ser utilizada pela categoria, com campanhas e informações mais amplas, mas com algumas regras que devem ser seguidas pelo novo regulamento, como explica o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Nesse encontro, nós apresentamos o Manual de Publicidade, que é a resolução comentada para os médicos entender como se aplicam essas novas regras. Todo o país. Regulamento de publicidade e propaganda e traz grandes inovações, grandes mudanças. A primeira mudança que nós fizemos e trouxemos nessa resolução é que tiramos a diferença entre consultório médico e hospital, para permitir que o médico, no seu consultório, execute procedimentos e faça a cobrança dos procedimentos com o material usado, todos os insumos utilizados, como se fosse um hospital. A obrigação dele é que ele precisa ter a ficha clínica, a prescrição, evolução e a discriminação dos materiais que ele utilizou e guardar a nota fiscal, para que, em caso de reclamação da sociedade de preços extorsivos, a gente possa investigar, não somente o Conselho, mas as autoridades encarregadas dessas questões relativas a excesso de preço. É extremamente importante. Nós estamos mudando um paradigma da publicidade e da propaganda médica após décadas, onde a publicidade e a propaganda médica foi feita como um tabu pela classe médica, com muitas proibições sobre o próprio ato médico. Então, essa nova resolução, ela modernizou a relação da classe médica com o mercado, modernizou a relação da classe médica com a propaganda e a publicidade médica, claro, mantendo alguns princípios basilares do sigilo, do anonimato do paciente, mas permitindo agora uma abordagem mais moderna, eu diria, do que seria o trabalho que o médico faz, que ele possa então publicizar isso, né? Então nós temos também uma nova geração de médicos, quase metade dos médicos brasileiros tem menos que 40 anos de idade, e essas novas mídias estão incorporadas no nosso cotidiano. Então a sua utilização se faz necessária também, mas é claro que com algum regramento. No que eu explicitei, não podemos ter uma publicidade que seria assim para chamar a atenção, algumas coisas que a gente vai manter algum tipo de controle, né, de publicidade, mas é uma resolução moderna, atual e que sem dúvida vem de encontro às necessidades da classe médica. O novo regulamento permite que os médicos possam postar em suas redes sociais o antes e o depois do paciente, mas contanto que apresente também quando os resultados não são alcançados. Ele pode sim, desde que ele coloque também que aquele é um resultado que pode não ser alcançado, né? Então, a questão de fazer uma publicidade enganosa. Então, antes e depois, que isso interessa muito ao pessoal da dermatologia, da cirurgia plástica, mas isso tem que ser colocado dentro do contexto, não é uma propaganda pura e simples. É um antes e depois, com algum regramento, explicando exatamente o que foi o procedimento, mas deixando claro que nem todo procedimento poderá alcançar aquele resultado que está sendo proposto. Esse talvez é um ponto importante no antes e depois. Por isso que é necessário que todos os médicos que usam redes sociais, que têm publicidade e propaganda, leiam a resolução para que a entendam e, em caso de dúvidas, consultem o Conselho. Nós temos o CODAME, que é uma comissão só de divulgação de assuntos médicos, que estará postos para resolver as dúvidas. Agora eles podem explorar da ferramenta digital, preparar conteúdos da especialidade e de consultórios, usar a plataforma e acompanhar a atualização da nova era digital. Primeiro, dá se lembrar que não era proibido utilizar, né? Agora nós vamos poder usar com a maior abrangência as mídias sociais todas. Tem algumas proibições que anteriormente não nos eram permitidas, que foram retiradas. Então os médicos poderão cuidar das suas mídias sociais de uma maneira melhor. Porém, lembrando que todos têm que ler a resolução, porque ela mantém, como eu falei, algumas limitações, né? Lembrando que a gente pode fazer publicidade, mas existem alguns limites éticos no que é a publicidade do médico. Valores e consulta dos procedimentos permanecem e podem ser publicados, mas desde que o médico tenha o registro como especialista do Conselho. Você tem que levar em consideração a especialidade que você tem. Então, dependendo da sua especialidade, você vai ter a propaganda ou a publicização dos seus, digamos, procedimentos que você pode fazer por ser
especialista naquela área. Isso é um ponto importante porque essa necessidade de ser especialista para divulgar os procedimentos, ela permanece. Então, para que você possa dizer que você tem uma especialidade, você tem que cumprir os pré-requisitos, você tem que ter o registro de especialista do Conselho, para que você possa fazer a propaganda daqueles procedimentos relacionados à sua especialidade. Então, isso não mudou, mas de uma forma mais clara está posta na nossa resolução.